Por gentileza, meus irmãos, sua Bíblia no livro de Ruth, livro histórico de Ruth, logo ali após o livro de Juízes, pequeno livro, de apenas 4 capítulos, mas que tem tanto a nos falar aqui nesta manhã e ao longo da nossa nova série de mensagens, agora baseada neste livro maravilhoso, livro histórico do Antigo Testamento, assim como os demais livros históricos, Josué, 1º e 2º Samuel, Juízes, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, Esther, Neemias, Esdras, livro de Ruth também é um desses livros históricos, o livro que conta uma história de amor, uma das histórias de amor mais comoventes da Bíblia, Muitos já conhecem a história, senão você vai relembrar aqui. Uma narrativa que eu posso dizer encantadora da história do povo hebreu, da história hebraica. E é um livro que termina de uma forma curiosa, porque termina com uma genealogia, Nessa genealogia nós vamos ver um homem chamado Boaz como bisavô de Davi, e consequentemente Ruth, que virá a ser a sua esposa, já dando um spoiler, mas todo mundo conhece essa história, pelo menos a maioria, também bisavó do rei Davi. O livro de Ruth faz uma ponte aí, num momento muito importante da história do povo, uma ponte entre o tempo dos juízes e o tempo ali que envolve o ministério de Samuel e do rei Davi, o reinado de Davi. Meus irmãos, todo mundo já achou aí Ruth capítulo 1? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você não tem, pode acompanhar aqui no telão, tá? Quero dar boas-vindas aos irmãos que estão aqui pela primeira vez na base. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela companhia de vocês, meus irmãos. Que a palavra seja um bom alimento para a vida de vocês nesta manhã. Os irmãos da igreja, que bom estarmos juntos nesta manhã. Os irmãos que nos acompanham pela internet, não puderam estar aqui, estão distantes também, outras cidades, outros lugares, outros estados e até outros países. Nós temos ali membros da base, meus pais que moram fora, não perdem os cultos. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia. Então vamos ler juntos. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens, só relembrando aqui, o tema geral da série é esse aí, amor e redenção. Série de mensagens em Ruth, amor e redenção. Hoje no nosso primeiro sermão nós vamos pegar carona aí nesse tema central, você vai ver mais adiante. Então vamos ler o texto, vamos juntos. Ouça com atenção, essa é a palavra do Senhor, ouça com reverência, por favor. Diz assim o texto bíblico: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo.
Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Deus minúsculo aí, né? Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e não mais te acompanhe. E não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, tu que és Deus gracioso, amoroso e todo-poderoso. Por graça e misericórdia nos trouxe, Senhor, aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra que nós acabamos de ler, mas não apenas ouvirmos, Senhor. Nos dá entendimento por meio do teu Espírito Santo, para que essa semente caia em boa terra e produza os frutos necessários para a nossa vida e para a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, simplicidade na ministração da tua palavra, para que haja o entendimento e ela cumpra o seu propósito para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já introduzir esse sermão falando um pouco do contexto ali daquela situação, naquele momento. A narrativa do livro de Ruth, ela vai começar, deixa ela aberta aí, tá? Começa em um tempo muito complicado para Judá, um tempo tenebroso, posso dizer. Era o tempo dos juízes, o texto vai dizer. Era um período muito confuso não apenas na questão espiritual do povo, que vivia ali em altos e baixos, como uma montanha russa, a hora que estava em cima, a hora que estava embaixo, muito complexo, mas também confuso em termos de liderança. Não havia um governo definido para o povo, e havia muita influência de povos pagãos também, que acabava corrompendo a fé da nação naquela época. Em Belém, que significa casa de pão, casa do pão ou casa do alimento, pois é, havia fome na casa do pão, havia fome. E esse era o cenário que nós lemos lá nos primeiros versículos aí do livro de Ruth. Acompanha na tua Bíblia, versículos 1 e 2, diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e ficaram ali. Efrata era um outro nome dado a Belém, né? Só explicando. Por isso, efrateus era o nome de pessoas que tinham naturalidade ali de Belém. Por isso eles eram efrateus. Então o que acontece? Em vez de eles esperarem, o de Elimeleque e a sua família esperarem enfrentar aquela crise na força do Senhor, ele decide se tornar um imigrante com sua família numa terra estranha, numa terra estrangeira, a terra de Moabe, para salvar a sua vida e salvar a vida da sua família. Mas Moabe, meus irmãos, não era um lugar apropriado para os israelitas. Embora houvesse ali naquele lugar fartura de alimentos, era uma terra boa, uma terra que a plantação florescia, não era um lugar apropriado para os israelitas, sobretudo por conta da religião ali. Havia fartura, mas aquela fartura se confundia com a religiosidade daquele povo. Os moabitas acreditavam que a fertilidade da terra era um resultado da própria relação sexual mesmo, se é que é possível, entre os seus falsos deuses, entre as suas divindades. E por isso mesmo aquilo era transferido para os cultos. Os cultos haviam orgias sexuais, porque eles acreditavam que estavam replicando aquele ato de fertilidade praticado pelo Deus principal, que era Baal, e mais um conglomerado aí de divindades femininas, entre elas Astarte era mais
conhecida, né? Então havia orgias, havia também sacrifício humano nesses templos por conta de um outro Deus que eles adoravam ali. Então não era um ambiente apropriado, era um ambiente hostil espiritualmente falando. Mas diante da fome, diante da crise que Elimeleque passava com sua família em Belém naquele momento, ele buscou vida em Moabe, mas o que ele encontra ali? Ele encontra a morte. A sequência do texto aí, você vai ler, conta que ele morreu. Logo depois, versículo 3. Ele morre. E ele deixa então Noemi viúva com seus 2 filhos. Ela fica sozinha com os filhos numa terra estranha, pobre, sem marido, sem parentes para recorrer, para buscar um auxílio. E aí passa um pouco mais de tempo, o texto conta que os filhos se casam com 2 moabitas também, já ferindo a lei de Moisés que proibia o casamento do povo de Deus com pessoas pagãs. Tempos depois, o texto vai dizer que morrem também os filhos, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, e aí ela fica sozinha, sem marido, agora sem os 2 filhos também, restava-lhe apenas as 2 noras, Ruth e Orfa, ali com ela. Grosso modo, meus irmãos, Noemi havia perdido tudo. Ela estava prestes agora também a perder a companhia das noras, como a gente vai ver no texto o que o cenário apresenta aqui para a vida daquela mulher. E aí, meus irmãos, nesse ponto aqui da história, versículo 6, que nós vamos começar o nosso texto, desculpa, o livro de Ruth vai mostrar, a partir desse ponto, o que acontece na vida de uma mulher desolada pelas tragédias, mas que decide tomar o caminho de volta para casa. E essa casa em questão aqui, meus irmãos, eu não queria que você limitasse apenas a um retorno a uma terra que era dela, lá em Belém, mas ao reencontro com uma identidade que havia sido perdida lá em Moabe. Não é apenas uma volta para casa, mas uma volta à dependência plena do Senhor, plena do amor e da provisão que procedem do Deus verdadeiro, não de falsos deuses lá de Moabe. E aí, eis aí a inspiração para o tema aqui do nosso sermão de hoje, também a reboque do nosso tema central. Nós vamos ver nesta manhã, meus queridos, à luz do texto, um ato de amor e redenção. Nós veremos com base aqui no texto 3 momentos relacionados à decisão de Noemi de retornar para Belém, bem como momentos relacionados ao ato de amor de Ruth, que vai se entrelaçar com o ato de amor maior, de um amor maior, que na verdade vai reger toda essa história aqui que nós vamos ver ao longo dos nossos sermões aí, 4 sermões, são 4 capítulos, né? E esse ato de amor maior é um ato de um Deus provedor, um ato de um Deus misericordioso com aqueles que Ele mesmo escolheu para si. Então nossos 3 momentos são esses aí, ó. Primeiro momento, voltar para casa como o único caminho, versículos 6 e 7. Uma despedida dolorosa, mas necessária, o que nós veremos nos versículos 8 a 13. E por fim, uma declaração de amor especial e improvável. Veremos aí nos versículos 14 a 18. Vamos juntos? Tudo bem? E aí? Meus queridos, então vamos lá. Olha, após perder esposo, filhos, se vê sem quem possa prover as suas necessidades básicas, em uma terra estrangeira, pagã. Noemi entende que voltar ao ponto de partida parece ser a única opção coerente, né, para ela. Ela tinha a opção, meus queridos, de voltar para casa como único caminho. Voltar para casa como único caminho. Diz o texto assim, ó, versículos 6 e 7. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento
decidiu voltar com suas noras à sua terra. Assim, ela com as suas noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Me dá só um segundo, meu irmão, minha irmã, que eu quero abrir um texto bem aqui, rapidinho. Não demoro. Muito bem. Eu vou até ler o texto de novo, para a gente não esquecer o que nós acabamos de ler, tá? Diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a terra. Assim ela e suas 2 noras partiram do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Meus irmãos, 10 anos haviam se passado aí, e foram 10 anos cruéis com Noemi. Olha a situação que ela estava agora, e ela precisava retornar para Belém, e não pareceu uma decisão muito difícil diante da situação que ela estava. Ela havia perdido marido, filhos, estava pobre, mas não foi uma decisão feliz. Foi uma decisão, pelo contrário, repleta de sentimentos e de amargura, como a gente vai ver mais adiante no texto com mais clareza. Aquela mulher proeminente, ela era uma mulher de posses, porque Elimeleque, seu esposo, era um homem de posses lá em Belém. Ela saíra com o marido e os 2 filhos em busca de novas possibilidades de vida. O que acontece? Ela retorna para casa pobre e com 3 atestados de óbito na mão. Sim, meus irmãos, Noemi não tinha nada de material, mas ela tinha o que era mais importante: esperança na provisão do Deus de Israel. O texto não diz exatamente como ela recebeu aquela notícia sobre Belém, né, que o Senhor estava ali provendo, mas o autor é muito categórico quando ele registra o mais importante. Olha o que diz o texto aí, ó. Ela soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Então ela decide voltar para a sua terra. Então ela estava apegada ali à esperança de voltar não apenas para a terra, mas voltar a estar sobre a provisão do Senhor, e não mais sobre a falsa provisão de deuses igualmente falsos. Voltar para casa era a decisão certa a tomar, porque era o único caminho de volta à vida, longe daquela terra que só lhe trouxe morte. Meus queridos, embora o tempo de Juízes ali fosse marcado por altos e baixos na vida de Israel, e as tragédias sempre estiveram relacionadas ao pecado do povo, sempre. O livro de Juízes é um livro muito interessante, já tivemos uma série em Juízes aqui. Mas apesar disso, apesar de Juízes ter sido marcado por um momento muito complicado naquele povo, Deus, mesmo em meio à sua ira, em muitas atitudes de castigo, Ele sempre age com misericórdia. Ele é o mesmo Deus. A mesma mão poderosa que castiga, a mesma mão poderosa que fere o povo, meus irmãos, também cura, também provê salvação. O Deus que disciplina é o mesmo que restaura. O mesmo Deus que tira o alimento da casa do pão, envia o pão da vida, aleluia, como gesto da sua misericórdia. Esse é o nosso Deus. Essa é a graça na nossa vida. Em meio àquela tragédia pessoal ali, Noemi ouviu que Deus visitara o seu povo, mas ela não apenas ouviu, ela creu. Ela creu. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é a razão suficiente. Entenda que se você está aqui hoje nessa situação, a misericórdia do Senhor é razão suficiente para aqueles que estão longe, voltem para casa. E para aqueles que nunca o conheceram de perto, talvez alguém nessa situação também, tratem de achegar-se a Ele. Sabe por quê? Porque podemos ter certeza que nele há um caminho de paz, nele há um caminho de verdade. Somente nele podemos encontrar alimento para a toda a vida. Alimento espiritual. A Bíblia nos revela que existe uma promessa, meus irmãos, de retorno para o povo de Deus.
E fundamentalmente, meus irmãos, essa promessa se concretiza em Jesus Cristo, o único caminho de volta para Deus. Aleluia. Aquele que deu aos crentes uma herança eterna, uma morada eterna, onde há abundância de vida, onde jamais haverá fome, onde jamais haverá morte. Cristo é o nosso único caminho de volta para casa. Aleluia. A decisão de Noemi, meus irmãos, a despeito de todo o vazio que ela sentia lá em Moabe, incluiria também um momento doloroso de despedida. O pouco que lhes restava, que era o quê? A companhia das noras, era só o que restou para ela. Precisava ficar em Moabe. Por uma questão de justiça, até um senso de justiça que ela tinha. Então, voltar para casa representava para aquela viúva se despedir. E uma despedida dolorosa, mas necessária. Olha o que dizem os versículos agora, de 8 ao 13. Vamos ler. Acompanha na tua Bíblia, eu li aqui no telão. Noemi disse às suas duas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Vamos entender? Vamos entender direitinho o que o texto está dizendo? Noemi despede-se das suas noras, chamando-as de filhas, né? Que mostra ali que havia um profundo sentimento materno por elas, mas havia também um sentimento mútuo entre elas. Noemi recomenda que elas a deixem, ao mesmo tempo externa sua gratidão pela lealdade delas para com ela, para com os seus filhos, agora falecidos, e ora por elas. Ela invoca o Senhor para que o Senhor retribua essa lealdade, de modo que elas possam ter outros maridos. Ela pede que Deus reconstrua a vida delas, em outras palavras, dando-lhes ali uma nova possibilidade de casamento e de construir família. Ao mesmo tempo, naquela despedida triste, Noemi vai listar razões óbvias, meus irmãos, pelas quais as suas noras não deveriam acompanhá-la. Ela vai dizer, ela já estava velha demais, ela não tinha nada a oferecer para elas, ela se sente um peso para aquelas mulheres, ela se sente incapaz de prover as necessidades básicas delas. Até de uma forma irônica, ela meio que ironiza aqui, ela vai lembrar de sua impossibilidade de casar-se novamente. Pela sua idade ali, ela não teria como gerar outros filhos, e ainda que pudesse gerar outros filhos, ou mesmo se casar, Noemi e Orfa não teriam como esperar para se casar com esses filhos. Naquele tempo, aí é uma questão de tradição, né? Naquele tempo, tradição judaica, naquele tempo quando o irmão morria, sem deixar descendentes, aí o irmão mais novo deveria desposar a viúva para possibilitar exatamente isso, uma descendência, para que perpetuasse ali a história daquele homem na terra. Noemi não tinha mais filhos, ela estava velha demais para se casar novamente, mas ainda que isso fosse possível, diz o texto, as noras não poderiam esperar tanto tempo, e aqui tem uma certa ironia nas palavras de Noemi. Contudo, meus irmãos, contrariando aí toda a lógica óbvia aqui, né? Toda a lógica, as noras reagem àquela decisão de Noemi de despedi-las, de mandá-las
de volta. Então elas choram com essa possibilidade de deixar a sua sogra, mesmo tendo mães. Elas tinham mães, o texto indica isso, né? Mesmo tendo mães para as quais elas poderiam retornar, elas dizem não, não. Aquela despedida, meus irmãos, embora ela fosse dolorosa, era necessária. Primeiro, para medir a prioridade daquelas mulheres. Adiante no texto a gente vai mostrar isso de uma forma mais explícita, né? Naquele momento parecia claro que a fé no Deus de Israel, que era praticada, que era demonstrada por Noemi, mas também pelos seus filhos, havia de alguma maneira influenciado a fé daquelas mulheres também, de Ruth e de Orfa. Elas consideravam deixar Moabe para trás, elas consideravam refazer as suas vidas em Judá, seguindo a lei do Deus de Israel, o Deus de Noemi, o Deus dos seus maridos. Elas queriam acompanhá-la, a despeito de Noemi não poder lhes dar absolutamente nada em troca. Até então era isso que acontecia. Por outro lado, a decisão de Noemi de desperdício das suas noras mostrava que, mesmo a sua amargura, como a gente vai já detalhar, não consegue tornar Noemi uma pessoa egoísta. Ela amava as noras e achou que convencê-las a retornar para suas mães fosse o melhor a fazer. E ela só tinha, naquele momento, a companhia daquelas mulheres. Mesmo amargurada, ela não se tornou uma mulher egoísta. Meus irmãos, o amor de Noemi por Ruth, por Orfa, nos ensina algo muito raro nos nossos tempos, né? A virtude de alguém que, mesmo em profundo estado de sofrimento, profunda necessidade emocional, ela abre mão do próprio bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. Isso é raro, como é raro. E nota que o texto diz que aquelas mulheres já estavam indo com ela, né? Elas já estavam a caminho de Belém, com Noemi. Mas aí ela percebe que, embora ela precisasse emocionalmente daquelas mulheres, da companhia delas, ela decide abrir mão disso, para que elas pudessem ter a chance de refazer as suas vidas. Que raro, hein? Meus irmãos, atitudes assim nos remete ao que Cristo fez na cruz por nós. Em meio à sua dor, a sua agonia lá no Getsêmani, meus irmãos, o Senhor não foi egoísta. Ele que era Deus, mas Ele foi obediente. Ele cumpriu a missão para a qual Ele veio a este mundo, mesmo sendo Deus. Ele foi levado ao Calvário sozinho, tomando sobre si os nossos pecados e não os deles, para nos dar chance de ter uma nova vida, uma vida restaurada, resgatada. E ainda, meus irmãos, embora dolorosa, a despedida ali era necessária também para revelar a amargura no coração de Noemi, a amargura contra Deus. O texto diz aí na parte B do versículo 13 assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Vamos entender o que isso quer dizer. Quando ela diz isso, quando ela diz a mão do Senhor voltou-se contra mim, Noemi está confirmando que ela tem consciência acerca da participação de Deus naqueles acontecimentos. Suas palavras, elas são uma declaração de aflição, mas ao mesmo tempo de fé. Ela cria nisso. A mesma fé que Jó tinha, por exemplo. Quando Jó recebe a notícia de que havia perdido tudo e que também seus filhos todos estavam mortos, o que ele diz? Jó capítulo 1, versículo 21 e 22. Ele diz assim: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi tinha essa consciência. O Senhor tinha o domínio de todas as coisas, ele tinha um controle. Logo, era Deus naquela situação ali. Não que Noemi estivesse atribuindo culpas a Deus, mas ela se sentia de alguma forma injustiçada. O texto deixa transparecer isso.
porque ela se vê vítima não daquele povo pagão, não de inimigos, mas ela se vê vítima do próprio Deus, vítima entre aspas, do próprio Deus, que havia permitido a morte do seu marido, a morte dos seus filhos. Então ela atribui toda aquela tragédia ali, consciente do Deus que ela serve, tudo o que tinha acontecido na sua vida, ela atribui à mão de Deus. Ela diz: a mão do Senhor voltou-se contra mim. Meus queridos, embora ela não tivesse se rendido aos deuses pagãos lá de Moabe, por outro lado, Noemi também não teve uma compreensão ajustada do agir de Deus aqui. Talvez o tempo que ela passou afastada da casa do Senhor ofuscou a visão, embaçou a sua visão. Ela sabia muito bem que nada aconteceria fora dos planos e do controle do Senhor. Ela acreditava na soberania de Deus, mas o seu entendimento estava fora de foco. Não estava muito claro. Ela via Deus como um carrasco que descarregava sobre ela ali a sua ira, a sua foice. Ela estava com o coração ferido, ela estava com o coração cheio de mágoa. Ela responsabilizava a Deus pelo sofrimento. E aí, nesse ponto, meus irmãos, trazendo aqui para a nossa vida, não é difícil a gente se identificar com Noemi, não é não? Quem nunca não esteve em posição de questionar a Deus pelo sofrimento? Quem nunca? Quem nunca se sentiu injustiçado por estar passando por aflições? Sim, meus irmãos. Mas olha, quando Deus tira coisas importantes de nós, e Ele tira mesmo, como fez com Noemi, nós nos deparamos com a fraqueza de alimentar a amargura no nosso coração contra Deus. Geralmente, quando perdemos alguma coisa, nosso coração enche-se de amargura contra Deus. A história de Noemi, meus irmãos, pelo menos até aqui, nesse ponto que nós estamos do texto, nos serve de alerta para confiarmos nos propósitos do Senhor. Saber que Ele sim, Ele tem o domínio das nossas vidas nas suas mãos. E que Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Ainda que a dor seja uma realidade, meus queridos, é mais real o imenso amor de Deus por nós. Muito mais real. Por aqueles que são seus, por aqueles que Ele chamou para si. Que esse texto nos sirva de alerta a confiar, a esperar, a ter paciência, a descansar. E a continuidade do texto aqui, meus irmãos, vai começar a descortinar aqui um contexto que vai se seguir ao longo do livro de Ruth. A continuidade aqui do nosso texto vai começar a clarear esse agir gracioso de Deus na vida de Noemi e também na vida de Ruth. Claro, a narrativa vai nos trazer agora uma declaração de amor especial, mas improvável. Olha o que diz o texto agora até o final, versículo 14 até o 18. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A gente olha para o texto e vê que Orfa revela aqui que, embora ela sentisse um profundo apreço por Noemi, é muito claro que aquele choro era sincero. Ela sentiu que deveria priorizar outra coisa, priorizar a chance de refazer a sua vida, seguindo o conselho da própria sogra. Então, o que a gente pode dizer é que no teste de prioridades aqui, ela optou por voltar para o seu povo e para os seus falsos deuses. Já Ruth, então não nos interessa a vida de Orfa, está muito claro.
Já Ruth escolheu enfrentar a pobreza, a falta de casamento, a ausência de filhos, o desafio de viver em uma terra estrangeira e provavelmente tendo de enfrentar o preconceito de Israel. Ela escolhe o improvável. Apesar daquele cenário desconfortável, cruel, que o futuro oferecia para Ruth, ela não consegue se ver longe de Noemi, mas principalmente ela não consegue se ver longe do Deus de Noemi. Ela rebate a insistência da sogra, para que seguisse a sua concunhada. Ela diz: não insistas comigo, que te deixe e não mais te acompanhe, Daí em diante, meus irmãos, a partir daqui, ela vai pronunciar as palavras que são considerados os versículos chaves do livro de Ruth. É bem aqui, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse é o versículo chave, os versículos chaves do livro de Ruth. Eis aqui uma declaração de amor, meus irmãos, especial, mas improvável. O amor verdadeiro, meus queridos, não se curva diante dos apelos da lógica do mundo. Vou explicar. Nenhum argumento usado por Noemi aqui, argumentos palpáveis, reais, realistas, fez Ruth retroceder da sua decisão. Porque o amor sincero, meus queridos, leva pessoas a não temer novos rumos, novas direções. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. Ela diz a Noemi, não é isso? Pensando sobre amor especial e sobre improbabilidades, meus queridos, esse texto me faz olhar para o amor do Senhor por nós. O amor de Deus por nós é especial e é improvável. A lógica, se fosse pela lógica, ela derrubaria qualquer possibilidade de o Senhor me amar. Como amar um homem tão pecador e que por tantas vezes escarneceu da palavra do Senhor? Eu era bom nisso. Como amar um homem assim? A lógica não bate. Como é possível um Deus ter misericórdia de alguém que tantas vezes disse não para o chamado da graça? Esse alguém era eu, que fechava os ouvidos para não ouvir falar do amor de Deus e do amor de Jesus. Como Cristo pôde morrer por alguém que o negou tantas vezes, certamente muito mais do que aquelas 3 vezes de Pedro. Aquelas 3 negativas de Pedro, brincadeira perto das vezes que eu neguei ao Senhor. Como ele pôde me amar? A lógica não bate. Eu chorei muito mais quando eu estava estudando, viu? Só para vocês saberem. Eu achei que eu tinha sido suficiente lá, mas não deu certo. Meus irmãos, o amor verdadeiro, ele é aquele que sacrifica, que se sacrifica pela pessoa amada. Ruth escolhe deixar a sua terra, a sua parentela, a sua religião, para acompanhar Noemi. Ela estava, com aquela atitude, assumindo um compromisso diante do Senhor, porque ela diz: que o Senhor me castigue com todo rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela assume um compromisso diante de Deus. Ruth não apenas ama a sua sogra, mas ela se prostra diante do Deus dela. Ela adota o povo dela como seu povo. A declaração de amor de Ruth, meus irmãos, mostra, pela convicção, que ela não retrocederá daquela aliança. Mesmo depois da morte de Noemi, ela jamais voltará à sua terra e aos seus falsos deuses. Ela diz, nem a morte, ou só a morte, pode encerrar essa jornada aqui. Eu falo isso diante do Senhor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meus irmãos, quando a graça salvadora de Deus, ela nos enche, não há caminho de volta para o estado que nós estávamos. Ruth não podia mais voltar, porque o amor de Deus abriu seu entendimento. Ela está disposta a romper com o passado, ela está disposta a estabelecer uma nova aliança com o presente e com o futuro. Aleluia. As palavras de Ruth a Noemi, meus irmãos, são uma convincente confissão de fé no único Deus verdadeiro e fiel. Confissão de fé nesse Deus e nas suas promessas. Não pela lógica, obviamente, mas por um chamado especial. Aquela mulher foi atraída por Deus para cumprir um propósito que seria, claro, revelado às gerações futuras. A genealogia que encerra, depois você confere lá, o livro aqui de Ruth, mostra que ela e Boaz gerariam Obed, que geraria Jessé, que seria o pai de Davi, a quem o Senhor Jesus seria descendente. Aleluia. Aquela mulher gentia. Em Ruth nós vemos um ato de amor e redenção orquestrado pelo Senhor. Aleluia. Para a sua glória e para o cumprimento dos seus propósitos. Que alegria compreender isso. Meus irmãos, a declaração de Ruth é semelhante ao que acontece com aqueles que se rendem ao Evangelho de Cristo. Nós somos atraídos por uma graça irresistível que rompe toda a lógica humana. Lembra quem você era? Nós somos atraídos por uma graça irresistível que não tem lógica, não tem explicação. Louvado seja o nome do Senhor que derramou sobre nós o seu amor especial e improvável. Aleluia. Eu quero caminhar para concluir, meus irmãos. Quantas lições, né? Quantas lições só esse início de história de Ruth nos traz sobre amor, sobre relacionamento sincero. Estamos só começando a jornada. Quando decidiu seguir Noemi para uma terra estrangeira ali, Ruth demonstrou que estava pronta para deixar a sua antiga vida para trás e assumir um compromisso de amizade eterna com Noemi e o seu Deus. Aleluia. Aprendemos aqui, meus irmãos, com essa história, que um relacionamento marcado pelo amor sincero é uma aliança que não pode ser quebrada. Louvado seja o nome do Senhor que nos atraiu. Aleluia. Como anda o nosso compromisso com Deus, a quem nós dizemos amar do fundo do nosso coração? É algo que nós devemos nos perguntar. Se um dia assumimos esse compromisso, como anda o nosso compromisso? Ou não amamos o Senhor? Ao enviar seu Filho, meus queridos, unigênito para morrer por nós, Deus mostra o peso de um amor improvável por um povo que não merecia. Nós não merecíamos. E Deus não precisa dar mais nenhuma prova do seu amor depois disso. Nenhuma prova.
Na verdade, ele não precisa de nada. O que Cristo fez na cruz é a prova maior do seu amor. Para você refletir, a prova do amor de Deus por nós não são as bênçãos que nós esperamos receber, mas o sangue de Cristo derramado na cruz. Nós aprendemos em Ruth, meus queridos, que um relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que bens materiais. Noemi não tinha nada a oferecer para Ruth, a não ser a sua fé. Ela creu que Deus visitara Belém e voltou para se reencontrar com ele. Pedro, quando chega ao templo, João se vê diante de um homem com deficiência ali na escadaria do templo. Ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, ande. Pedro não tinha esmola que aquele homem esperava receber. Ele tinha algo infinitamente mais precioso: a sua fé. A fé naquele que sara pessoas para a salvação. Aleluia. Quando ela segue o mesmo caminho de Noemi, Ruth segue também o caminho que o Senhor preparou para ela. O caminho que o Senhor preparou para ela. Aos que estão aqui hoje, meus irmãos, já seguem esse caminho, saiba que o mesmo Deus que prova é o Deus que dá o escape, assim diz a sua palavra. O mesmo Senhor que disciplina é misericordioso para mudar os rumos da nossa vida. Ele é gracioso para nos dar esperança, para renovar a nossa esperança, a nossa fé, ainda que ventos contrários tentem nos desanimar, tentem nos fazer desistir. O Senhor é misericordioso para renovar a nossa fé. Que você saia com a sua fé renovada esta manhã daqui hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apenas confie e caminhe. Confie e caminhe. Não pare, caminhe. Sabe por quê? Porque no fim da jornada tem uma Belém preparada para nós. A casa do pão da vida é a nossa casa. É a nossa casa. Moabe, ficou para trás. Sigamos em frente, para frente, para frente, para frente. Firmes no caminho que o Senhor traçou para nós. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome pela tua graciosa palavra, pela graciosa maneira como tu nos ensina por meio da vida daquelas mulheres, Senhor. Muito obrigado porque tu és um Deus que transforma amargura em renovo de fé, que transforma, Senhor, tragédias em um novo começo, em um recomeço, em um reencontro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos que um relacionamento sincero de amor, ele é feito de aliança, ele é feito de compromisso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta nesta manhã. E eu te peço, Senhor, que esta semente fique no nosso coração, renovando a nossa fé, a fé daqueles que estão talvez abatidos, ó Senhor, em nome de Jesus. Que possam olhar para a vida de Ruth, para a vida de Noemi e se ver. A vida daqueles que tu chamas para ti tem a mão de um Deus todo-poderoso que disciplina, sim, que prova, sim, mas que guarda, que restaura, que salva, que alimenta. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nos conduz, Senhor, com graça e conhecimento durante toda essa série de sermões, Senhor, para que abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos que aqui estão e estarão ao longo dessa série de mensagens. Aos visitantes que vierem aqui, que sejam bem alimentados para a glória do teu nome. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.